Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da temporada do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul sobre o bicentenário da imigração alemã. E o episódio de hoje vai tratar de uma das histórias mais espetaculares na travessia da Europa para o Brasil. Nós vamos falar de uma lenda que com as gerações se propagou no Vale dos Sinos, em especial no município de Dois Irmãos. E a partir de uma farta documentação, de uma grande pesquisa, a verdade surgiu, em detalhes que deixam a história ainda mais sensacional. Eu falo de um livro, Desvendando um Mito, a Lenda do Veleiro Cecília, a história real da dramática viagem de imigração de um grupo de colonos alemães para o Brasil. E o nosso convidado é um dos autores deste livro, que tem versão em português e alemão. Décio Schauring, professor, genealogista e pesquisador da história da imigração alemã. Professor, bem-vindo, que bom tê-lo aqui no podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul. Oi, Leandro, é um prazer falar contigo. Essa história, professor, eu já conhecia, já ouvia desde criança lá no Vale dos Sinos, da lenda do veleiro, do navio Cecília. E vocês conseguiram, numa pesquisa aprofundada, descobrir a verdade. E a história é ainda mais sensacional. Ela tem um comandante ganancioso, professor? Sim, houve um comandante chamado Carstens que comprou um navio que já havia afundado, quer dizer, o navio estava quase podre, e ele deu uma arrumadinha para trazer os imigrantes para o Brasil. Teve divisão de família? Família que ficou e família que veio? Sim, quando eles chegaram no porto de Texel, na Holanda, se viu que não caberiam os 516 imigrantes que estavam presentes, né? Então ficaram 189 pessoas para trás, dividindo inclusive famílias. Havia uma família que tinha 3 crianças menores que já tinham embarcado no navio e o navio arrancou e os pais ficaram para trás. Teve um quase naufrágio? Sim. No terceiro dia, depois da saída da Holanda, no Canal da Mancha, o navio se viu no meio de um furacão. E o navio quase foi a pique, inclusive teve arrancados os 3 mastros pela fúria dos ventos. Nós descobrimos nos jornais da época que havia ventos de 169 quilômetros horários, né? Então, e o navio, depois, sem os mastros, ele ficou à deriva. Não 3 semanas, como diz a lenda, mas durante 3 dias, e estava a ponto de afundar porque tinha enchido de água, e foi salvo milagrosamente por um navio do Correio Postal da Inglaterra, que arrastou os destroços com todos os passageiros para um porto no sul da Inglaterra. E teve final feliz? Calma aí, essa aí o senhor não vai responder agora, porque essa história a gente vai contar até o fim neste episódio e quem ficar até lá vai saber se o final foi feliz ou não. Professor, eu sugiro que a gente comece do início. Primeiro o senhor explique como foi essa pesquisa e quem é o seu parceiro para descobrir essa história na lenda navio Cecília, mas vocês descobriram que o nome não era Cecília, mas sim Helena e Maria. Eu estava pesquisando há muitos anos essa história porque achava que um dos meus antepassados teria estado nesse navio dito Cecília, né? Só que eu vi que tinha coisa que não fechava. O Hunsch, que é um dos grandes pesquisadores da história da imigração alemã, também colocou uma história dupla. De um navio que teria saído de Bremen em 1827 e um outro que teria saído de Bremen em 1828, porque a história não fechava, né? E, de repente, aconteceu uma coisa extraordinária. Foi descoberta nos Estados Unidos uma carta que um dos imigrantes que estava nesse navio, quer dizer, testemunha ocular da história toda, que se chama Johannes Weber, foi professor e pastor auxiliar de Dois Irmãos. Ele
lá da Inglaterra, ele escreveu uma carta para sua mãe na Alemanha. A mãe e um filho, um irmão do Johannes Weber, emigraram depois para os Estados Unidos e levaram essa carta junto. E uma cópia da carta foi arquivada numa biblioteca dos Estados Unidos. E um descendente foi pesquisar a história da família e descobriu a carta. E nesta carta, então, está dito tudo, que o Johannes Weber estava nessa viagem desastrada, toda a história, de onde é que eles partiram, por onde é que eles passaram, as cidades que ficaram retidos na fronteira com a Holanda, porque não tinham passaporte. Então, toda a história, inclusive o nome do navio, era Helena e Maria. E abriu caminho para a pesquisa. E não Cecília, como se divulgou aqui. Então, abriu todo o caminho para a pesquisa, inclusive que eles ficaram retidos durante quase um ano na Inglaterra. A lenda diz que foram 2 anos, né? Então, lá na paróquia local da Inglaterra, se descobriu quem faleceu lá, os nascimentos, inclusive 2 casais casaram lá, né? Então, se descobriu toda a história. Mas mais do que isso, um professor holandês chamado Onno Bonstra foi o nosso grande colaborador com documentos. Ele descobriu na cidade dele, que fica na fronteira da Holanda, porque ele foi escrever a crônica da cidade. Então ele foi pesquisar no cartório e descobriu as listas daqueles alemães do navio Helena e Maria, porque como eles não tinham passaporte, eles ficaram retidos naquela cidade e foram inclusive alojados durante um mês, quase um mês, nos estábulos dos cavalos do exército. Então, com essa descoberta dos nomes das pessoas que estavam nesse navio, que estavam nessa viagem, se fez mais uma grande descoberta. E o professor Friedrich Hüttenberger, do Palatinado, que é uma das regiões de onde mais imigrantes vieram para o Rio Grande do Sul, ele começou a trabalhar em cima dessa história e pesquisar mais a partir desses dados iniciais, quer dizer, da carta e das listas. Então, explorou o que se podia explorar na Alemanha. E nós entramos em contato, e eu já estava estudando a história aqui no Brasil, tinha muitos dados da Alemanha, então nós fizemos uma parceria de um brasileiro e um alemão para fazer esse livro. E assim saiu o livro. Vamos começar do início então essa história, professor. Quantas pessoas, quantas famílias e de onde saíram no que hoje a gente conhece como Alemanha, na época eram diferentes territórios independentes? Isto. A Alemanha só existiu como Alemanha a partir de 1871. E esses emigrantes, eles saíram em 1827 para fundar uma colônia alemã no Rio Grande do Sul. Tinha 2 líderes que foram para a Holanda contratar um navio, só que encontraram um picareta, né? Eles não sabiam e que os enganou feio, né? Porque era um daqueles inescrupulosos da época que se aproveitavam dos navios, dos imigrantes que queriam vir para a América, a maioria deles sem dinheiro, muito pobres, né? Para explorar aquela gente, né? Então, ele mandou fazer uma reforminha num navio que já estava quase podre, não tinha a menor condição de atravessar o Atlântico, e o pessoal acabou embarcando nisso. Então, esses 2 líderes tinham que juntar no mínimo 300 pessoas, mas no fim eles conseguiram 516 pessoas, que eram a maioria do Palatinado, da região de Kusel, uma parte era do Hunsrück, né, de onde também veio muita gente para o Rio Grande do Sul, e uma outra parte era do Vale do Rio Mosel, do Rio Mosela, né? Hoje é tudo sudoeste da Alemanha. Isso, tudo sudoeste da Alemanha, tudo Renânia-Palatinado, estado de Renânia-Palatinado. E ali, como tinha, não eram todos de um mesmo território
político-administrativo, alguns conseguiram sair com passaporte, outros saíram fugidos. Sim. O pessoal do Hunsrück, do Vale do Rio Mosel, pertencia para a Prússia. Então a Prússia facilmente fornecia passaportes, né? Outros eram do Sarre, algumas poucas famílias, né? E outros eram do Palatinado, que depois que Napoleão foi derrotado, essa região toda havia pertencido para a França um período. E eles quem havia sido servo de senhor feudal, eles haviam conseguido a liberdade, direitos civis e a propriedade das glebas que eles plantavam. E com a derrota do Napoleão e a volta do absolutismo, quer dizer, daqueles senhores da nobreza anteriores à Revolução Francesa, então eles acabaram perdendo direitos. Essa região da Alemanha foi totalmente dividida e o Palatinado passou a pertencer para Baviera. Imagina a Baviera, então ela se tornou um exclave, quer dizer, um território não contínuo da Baviera, né? Fora da Baviera. Sim, relativamente distante. E a Baviera não dava passaporte para imigração. E daí saiu o quê? Saía fugido? Porque eles achavam que iam perder mão de obra, né? Uhum. Então, o pessoal tinha que atravessar a fronteira às escondidas durante a noite, e como esse grupo efetivamente passou a fronteira numa noite de neblina muito densa, eles conseguiram passar a fronteira da Baviera e entrar em outro território, né? E eles iam, o destino deles com carroças ou a pé primeiro era o Rio Reno para subir em direção ao norte, ou eles iam por terra até a Holanda? Primeiro eles fizeram a travessia da fronteira por terra e daí foram até o porto de Bingen, no Rio Reno, e dali sim que eles embarcaram no navio pelo Rio Reno para chegar até a Holanda e através do território da Holanda até o porto de Texel. Aliás, o Texel não é um porto, é um ancoradouro no Mar do Norte. Então a gente está falando de um grupo grande, né? Mais de 500 pessoas, 516 de diferentes regiões, indo em direção, elas estavam indo juntas. Sim, sim. Em direção à Holanda. Daí chegam num ponto lá na fronteira e daí surge um impasse. Bom, eles chegaram na fronteira, no geral, quando eram poucas pessoas, não havia muito problema na fronteira. Mas como era um grupo enorme de 516 pessoas, as autoridades já estavam prevenidas porque muita gente era tão pobre que não conseguia chegar até o porto de embarque e ficava esmolando pela Holanda. Então, o governo holandês, as autoridades da fronteira, retiveram o pessoal. Isso é importante, essa retenção ali ajudou também a contar essa história, porque está tudo documentado. Sim, sim. Foi ali nessa cidade que se chama Arnhem, na Holanda, que foram achadas as listas de todo mundo. Isso os que tinham passaporte e os que não tinham passaporte. Isso a gente está falando de 1827. 1827. Que mês? Isso foi em dezembro. Todos eles saíram em novembro da Alemanha, e daí já era dezembro, né? Quando chegaram na fronteira com a Holanda. Isso. Tá. E daí como foi essa negociação para entrarem aqueles que não tinham passaporte? Bom, isso foi uma longa disputa com as autoridades holandesas, né? Até que, enfim, o juiz local disse o seguinte, que ele só deixaria eles atravessar a Holanda até o porto de Texel, se eles conseguissem autorização do rei da Holanda. Veja só, isso era uma gente muito pobre e humilde, mas eles eram muito determinados, né? E essa determinação fez com que eles chegassem até o rei. E o rei, enfim, autorizou a passagem pela Holanda. Então eles entraram na Holanda e daí foram em direção à região portuária. Desculpe, isso inclusive tem documentos lá dos arquivos do reinado da Holanda, tem os documentos de quem falou e o que eles falaram, tudo está dito.
E essa história é cheia de percalços. Tem a saída, que para muitos foi uma saída sorrateira, às escondidas, à noite, porque não tinham passaporte, não tinham autorização. Tem essa dificuldade na entrada da Holanda, e dentro da Holanda, a realidade de mais de 500 pessoas para uma embarcação, Helena e Maria, com qual capacidade, professor? Olha, de fato, se eles viessem bem acomodados, caberiam umas 160 pessoas nesse navio. Deus, 160. E no final foram 340 mais que embarcaram e todo o resto ficou para trás. Bom, mas como deu uma briga... Isso deu, antes deles embarcarem, deu muita confusão, porque já se percebia, não era algo assim que... não, pode ir, mas já se percebia, já se tinha discussão lá na Holanda sobre a capacidade desse navio fazer a travessia. Isso aí, houve um conflito com as autoridades da Holanda, que não queriam, inclusive, deixar o navio sair daquele jeito, né? Mas, enfim... houve um acordo, né? Porque a Holanda também queria se livrar do pessoal, né? Porque eles já tinha gente esmolando, né? Na cidade lá. E então, enfim, houve uma briga porque queria embarcar mais gente, mas não tinha espaço, né? Tinha 3 pessoas por metro quadrado. Então, 169 pessoas foram deixadas para trás. E como eu já disse antes, inclusive dividindo famílias. Como foi essa divisão, professor? Afinal, por que no navio que saiu lá da Holanda ficaram alguns familiares e outros não estavam dentro? A maioria do pessoal que ficou para trás foi exatamente o pessoal do Palatinado, que tinham que atravessar a fronteira clandestinamente e não tinham passaporte. Né? Então, os primeiros que entraram foram os que tinham passaporte. O pessoal do Vale do Rio Mosel, o pessoal do Hunsrück, que pertencia na época à Prússia. Então, aconteceu essa tragédia aí, de uma parte ficar para trás, inclusive com muitos parentes e alguns com filhos menores dentro do navio, os pais ficaram para trás. Tem casos que os filhos estavam dentro do navio e o casal, os 2 pais, o pai e a mãe, estavam lá de fora do navio, mas nesse caso eles saíram para pegar alguma coisa e na pressa o navio saiu e deixou para trás. É que eles foram, como já não coube em Amsterdã, já não coube todo mundo. Então, uma parte foi com o navio Helena e Maria, subiram por um canal que vai até o norte da Holanda, e os outros foram com um outro navio menor, o pessoal que não tinha passaporte. Então, o que aconteceu? O pessoal do navio menor estava carregando as malas para o outro navio. Então, essa família deixou os filhos no navio e foram buscar as malas. Enquanto isso, o navio arrancou. Quantas crianças ficaram no navio? 3. 3 dessa família, os pais fora. Inclusive um bebê de colo. E teve, a gente está falando de 169 pessoas que foram deixadas para trás quando saiu o navio Helena e Maria. E quantas são famílias que efetivamente foram divididas? Foram 9 famílias divididas. Então uma parte dessas, porque esse pessoal que ficou para trás, depois conseguiu um navio custeado pelo governo holandês para chegar até o Rio de Janeiro. E eles chegaram muito antes dos outros, porque os outros, depois da tragédia lá do furacão, eles ficaram durante 1 ano na Inglaterra. Então, esses que saíram primeiro chegaram depois. Né? Então, o pessoal que chegou, o pessoal que tinha ficado atrás e chegou no navio Alexander, no Rio de Janeiro, o governo imperial mandou eles para São Paulo. Essas crianças, por exemplo, que estavam sem os pais, foram acolhidas por outras famílias na viagem. Isto. 2 delas faleceram, logo depois da chegada lá na Inglaterra. Mas elas foram acolhidas por outras famílias e foram para São Paulo. O governo mandou eles para São Paulo, via Santos, né? Uhum. E para Santo Amaro, que teve uma colônia alemã nessa época, né? Depois que chegou o pessoal do navio acidentado, eles vieram até o Rio de Janeiro, e daí que eles embarcaram então para São Paulo para encontrar os outros familiares, né?
Mas antes a gente vai voltar para o quase naufrágio do navio Helena e Maria. O capitão Karsten, então um capitão ganancioso, poderia botar ali de uma forma bem acomodada uma ocupação de passageiros de 160 pessoas mais ou menos, e ele levou em torno de 340, isso, no navio. E isso aí a gente está falando já que mês de 1928? 1828? Isso era em dezembro de 1827. A saída foi em a saída foi no dia 6 de janeiro de 1828. Ah, já era janeiro de 28 a saída lá da Holanda, tá? E logo em seguida, na viagem, já no Canal da Mancha, eles pegaram um furacão. 3 dias depois, eles entraram no Mar do Norte, quando chegaram no Canal da Mancha, pegaram um furacão. E o que aconteceu, professor? Bom, o furacão, inclusive, ele começou no final da tarde e foi durante a noite toda, e pelas 3 horas da madrugada caíram os 3 mastros do navio. Ficou à deriva. E o navio ficou à deriva, mas mais do que isso, o capitão, o Carstens, ele tinha comprado um navio que havia sido um navio de carga, não um navio de passageiros. Então, ele teve que fazer buracos em cima, no casco, para entrar ar e entrar luminosidade. E por esses buracos, como as ondas foram por cima do navio, que eram ondas tão altas, que passavam por cima do navio. Então, por esses buracos que ele mandou abrir para entrar ar e luminosidade, entrou a água e encheu o navio de água. Então o pessoal quase afogou dentro do próprio navio e não conseguiu mais tirar a água. E eles ficaram à deriva há quanto tempo? Diz a lenda que eles teriam ficado 3 semanas, mas na verdade foi 3 dias desde o início do furacão até que eles foram salvos por um navio inglês. Estava passando e viu isso. O navio à deriva. E morreram pessoas durante o temporal? Durante o temporal, morreram 2 marinheiros. Quando os mastros caíram, eles foram jogados no mar. E tem mais uma pessoa que embarcou e não chegou na Inglaterra. Não tem nenhum documento de que ela teria morrido durante esse trajeto, mas provavelmente morreu nesse trajeto. E depois teve mais pessoas que morreram em consequência logo depois da chegada na Inglaterra, em consequência de hipotermia, né, era 2 graus abaixo de zero, todos chegaram encharcados até os ossos, e tinham ingerido comida deteriorada nesses 3 dias e água salobra. Então, tem assim a seguinte questão: se eles efetivamente chegassem e tivessem no meio do Oceano Atlântico, digamos, a comida já estava deteriorada lá no Canal da Mancha, a água não tinha mais condições, eles teriam morrido todos eles. Então, por um lado, o que foi uma infelicidade foi uma sorte também. Eles foram levados para a Inglaterra e lá receberam ajuda, inclusive os jornais noticiavam a chegada desse grupo lá na Europa. Eles são considerados emigrantes, então emigrantes que estavam tentando ir em direção ao Brasil, e daí ali receberam ajuda, alguns conseguiram emprego, ficaram um tempo esperando até saber quem os enviaria ou quem pagaria a viagem, porque eles já não tinham mais nada, chegaram só com a roupa do corpo, praticamente não tinham dinheiro para pegar um outro navio para vir para o Brasil e seguir no sonho no caso aqui para o Brasil, imigração. Eles já tinham pago a viagem com o pouco dinheiro que eles tinham. Na hora do perigo, eles tiveram que jogar as malas no mar. Então, eles não tinham nada. E chegaram doentes, a maioria com diarreia, com febre, né? E foram assistidos por um grupo de assistência daquela cidade de Falmouth, que é um porto mais ao sul da Inglaterra, né? E ali eles receberam muita ajuda dos ingleses, né? Inclusive assistência médica, mas eles viviam naquela miséria, né? Esmolando pela cidade. Alguns conseguiram emprego, inclusive umas famílias trabalharam numa pedreira onde houve um deslizamento de pedras e um dos passageiros morreu.
Então eu vou contar nessa história aí, como eu já tinha feito a minha árvore genealógica, eu descobri, professor, que o Jacob Drum, que sim. morreu na pedreira lá na Inglaterra, era meu ex-avô. Depois uma das filhas dele casou com um Berlitz, que é o ramo da minha avó materna. Eu descobri que nessa história contada por vocês, eu consegui ali decifrar um pouco, um episódio envolvendo um ex-avô. Sim, tem documentação sobre esse acidente. Inclusive, as autoridades policiais da Inglaterra, quando acontecia uma coisa desse tipo, eles faziam todo um exame do que tinha acontecido, com testemunhas e tudo. Então, isso tudo tá lá na Inglaterra, tem documentação sobre isso e a gente fala disso no livro. E como eles vieram para cá, para o Brasil, e quanto tempo depois? Porque a gente está falando do quase naufrágio e do resgate em janeiro de 1828. Até quando eles ficaram na Inglaterra? Assim, então, o navio, o capitão mandou consertar o navio, só que ele não tinha conserto. A Marinha da Inglaterra não autorizou ir para alto mar e ninguém queria embarcar, né? Então o pessoal protestou e daí houve uma discussão entre a Embaixada da Inglaterra e do Brasil. O Itabaiana, que era o ministro do exterior do Brasil, ele chegou inclusive a fazer um abaixo-assinado entre esses alemães náufragos, né? De que ele mandaria consertar o navio Helena e Maria e, por sua vez, quando eles chegassem no Brasil, eles teriam que servir nos quartéis do Rio de Janeiro e as mulheres teriam que trabalhar para o Dom Pedro II, para o Dom Pedro I. Né? E só que daí o ministro da Inglaterra convenceu o ministro brasileiro que aquilo não era adequado para a gente que estava naquela situação, né? Então a Inglaterra arrumou um navio por 1.377 libras e o Brasil teria que pagar metade da viagem. Como o Brasil devia favores para conseguir sua independência de Portugal, devia favores à Inglaterra, o Brasil foi obrigado a aceitar isso aí, né? Então esse navio da Marinha Mercante da Inglaterra, ele chegou em dezembro lá naquele porto de Falmouth, só que não tinha ventos favoráveis, né? Então, só no dia 2 de janeiro de 1829 é que efetivamente eles zarparam em direção ao Brasil. Chegaram no Brasil, Rio de Janeiro, e depois, como todos os imigrantes aqui chegados, vieram costeando até o Rio Grande do Sul, Rio Grande, Porto Alegre e a distribuição das colônias. Essas famílias desta história incrível, professor, ficaram onde? São antepassados de moradores de que regiões do estado? Bom, eles chegaram no Rio de Janeiro, eles ficaram em quarentena na Praia da Armação. Não sei se a maioria das pessoas não sabe o que era essa Praia da Armação. Hoje Niterói. Hoje seria Niterói, mas era um antigo armazém onde se fabricava azeite de baleia. E não tinha as menores condições, né? Então muita gente morreu no Rio de Janeiro, inclusive lá na Armação. Depois eles vieram para o sul com o costeiro Florinda, levou um tempão até chegarem a Porto Alegre e foram levados em 3 levas para São Leopoldo, no mês de maio. Então, 14, 22 e 24 de maio, foram 3 levas para São Leopoldo. Onde é que o pessoal se estabeleceu? 20 daquelas famílias foram para Dois Irmãos. 18 famílias foram para São José do Hortêncio. 8 famílias para Ivoti, 10 para Lomba Grande e alguns ficaram em São Leopoldo. E o pessoal que tinha os parentes já em São Paulo, daquelas famílias que haviam sido divididas, eles então, do Rio de Janeiro, eles foram para São Paulo, para o reencontro. Santo Amaro, para o reencontro com a família. E daí surge a lenda, que foi se perpetuando de geração para geração,
na história navio Cecília. A gente sabe agora que o nome do navio era Helena e Maria, em Dois Irmãos. Inclusive tem um Kerb lá para fazer uma celebração. Agora, pela pesquisa de vocês, está comprovado que eles não chegaram no dia que é o dia da celebração do Kerb. A história tem muitas distorções, o que é comum, né? Com uma geração para outra vai passando, cada um aumenta um tira alguma coisa. Ela é mais sensacional do que na lenda que eu sempre ouvi, mas uma coisa é certa, pela pesquisa de vocês, a data não fecha na chegada do grupo em Dois Irmãos. Não, hoje, com os documentos que você tem, a chegada no Rio de Janeiro foi no dia 9 de fevereiro. Isso está comprovado, inclusive os jornais, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro e mais um outro jornal, eles noticiam a chegada do navio James Line. Claro, esse foi o nome do navio que eles conseguiram então para vir da Inglaterra até o Rio de Janeiro. Eles chegaram em São Leopoldo, como eu já disse, em maio. Eles ficaram ali na feitoria do Linho Cânhamo, né? Na casa de fazenda, aquela antiga. Uhum. E essa casa tinha, inclusive, pouco espaço por uma turma tão grande, né? E logo em junho já chegou uma nova turma de alemães que teria que ficar alojada na feitoria. Então, eles não poderiam ter ficado 4 meses e meio em São Leopoldo, porque já veio logo em seguida uma outra turma que eles tinham que ceder o espaço. E, mais do que isso, Dois Irmãos, Ivoti e São José do Hortêncio, já tinha gente morando, já tinha colonos alemães morando. As colônias já estavam medidas, e então as colônias que esse pessoal receberia, uhum, elas já estavam à disposição. Então não haveria por que ficar 4 meses e meio em São Leopoldo. Então hoje está comprovado que a data de chegada não é 29 de setembro, como escreveu o padre Amstadt, porque eu não quero contestar o padre Amstadt, porque ele, em 1924, escreveu toda a história dos 100 anos da imigração alemã, né? E recuperou muita coisa. Só que essa história ele ouviu dos netos daqueles imigrantes náufragos. Então, muita coisa os netos já não sabiam, já tinha se perdido, né? Então, esse 29 de setembro é o dia da inauguração da Igreja Católica de Dois Irmãos, e 2 anos depois é o dia da inauguração da Igreja Evangélica. Então, sempre o Kerb se festeja nesse dia. Não foi por causa do dia da chegada. E pode ser comemorado ainda o final feliz desta história, mesmo que não tenham chegado lá em Dois Irmãos no dia 29 de setembro, que é a data do Kerb, que é uma festa tão popular e tão bonita da cidade. Professor, que história sensacional. É uma história, como eu já disse, merece virar um filme, quem sabe até uma série de TV ou de streaming, porque tem todos os elementos dramáticos até chegar ao desfecho. Claro, pessoas morreram nesse caminho, tiveram o percurso alterado, mas para a maioria das famílias um final feliz. E a história que está contada no livro, Desvendando um Mito, a Lenda do Veleiro Cecília. Professor Décio Schauren, muito obrigado, uma história sensacional e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Gostaram dessa história? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, os episódios desta temporada do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul, que trata do bicentenário da imigração alemã. Até a próxima semana, conto com a tua audiência, tchau!